Olá! Você sabia que o podcast do Fortalecendo a Cena existe em versão de áudio e também de vídeo? Pois é, se você quiser visualizar o nosso papo e outras cositas más, é só assistir esse episódio pelo Spotify ou pelo YouTube. Se liga, já vai começar! Representantes do urbano de forma crua e honesta, produtores musicais e culturais, conversam nesse episódio com Chad Lirian e Iraquitã. Eu sou a pessoa que dá pitaco, que gosta, que não gosta, que fala assim, olha, isso aqui tá legal, isso aqui não tá legal. Faz de novo. Faz assim, faz assado. Chad Lirian criou e é responsável pela Kika Produtora, na qual realizou eventos como o Bloco de Carnaval Kika na Rua, diversas edições do baile Kika com a Bunda, lançou o EP Kika Mais e recentemente produziu o Kika Festival, além de produzir em colaboração com diversos artistas, euzinha inclusive. Quando rolou o convite e a primeira reunião com todo mundo, que a gente se olhou, a gente falou, ih, vai sair daqui. Iraquitã é cantor, compositor, ator, bailarino, performer e produtor musical e cultural. O multiartista lançou seu EP Talismã em 2023. E é responsável pela festa Equinócio. Em nosso papo, conversamos sobre suas trajetórias e o impacto de seus trabalhos na comunidade LGBTQIAP+. Eu sou a Leves e tá começando um novo episódio do Fortalecendo a Cena. E aí, galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tenho a honra, o prazer imenso de estar aqui hoje com Chad Lirian e Iraquitã. Como é que vocês estão? Salve, salve, galera! Oi. Salve, gente! Ai, gente, que delícia ter essa conversa registrada com vocês, porque quantas vezes essa conversa já não rolou numa mesa de boteco, não é mesmo? Isso é verdade. Mas assim, agora a gente vai ter registro, cuidado, inclusive. Quer dizer... Tô isso, com medo. Vamos com Tô sentindo calma. muita vontade. Eu queria começar conversando com vocês sobre esse começo da carreira de vocês, assim, né? Primeiro porque vocês já colaboraram em muitos projetos, né? O Kika Mais, o EP Talismã, muita coisa vocês já fizeram junto ali. Queria saber como é que vocês conheceram, como é que vocês começaram a ter esse vislumbre de trabalhar junto. Nossa, eu tô me perguntando aqui, quando que a gente se conheceu, assim? Eu não tô lembrando de, nossa, tal momento. Foi em tal momento, né? Eu também acho que não. Eu acho que a gente se conhece ali pelo Kika. Eu acho que assim, a gente já se conhecia ali de vista, mas acho que o primeiro contato, assim, de start, de trampo mesmo, acho que foi quando você tocou na edição bichíssima Sim. do Kika com a Bunda. Nossa, Com um topetão, imagino. Ainda tinha há uns 6 anos aí, já faz um tempinho. Eu tava meio que começando ali também a discotecar quando vocês me convidaram. Inclusive foi um convite muito importante, porque eu tocava só em um lugar. E eu não recebia convites pra tocar em outros lugares ainda. E eu também tocava com o Pedro Soda, que a gente tocava junto. E foi bem na época que a gente tava cada um indo pra um lugar, eu escolhendo outros caminhos. E Carreira solos. Carreira solo da Simone e Simaria. E aí vocês me convidaram, e daí foi um rolê assim que me marcou muito, inclusive. Acho que o primeiro contato direto. Eu acho que foi. E aí foi de entender também um trampo do outro. Kika com a Bunda, então. Kika o com a Bunda, grande com momento certeza. do Olha, é impacto verdade, cultural do Kika com a Bunda, tá vendo? A gente Sim. tá materializando aqui hoje. Ó. E pra além disso, como é que surgiu essa vontade de vocês começarem a trabalhar junto? Como é que vocês pensaram no primeiro projeto? O que vocês começaram a fazer ali? Como foi esse momento? Eu acho que ali, pandemia, sabe aquele núcleozinho que quando as coisas começaram a dar uma aliviada, a gente selecionou ali os 5 amigos pra As encontrar as mais pra ter rolezinho em casa, né? Então eu acho que ali a gente deu uma, assim, intensidade mesmo na relação de troca e começar a trocar sobre essas questões de participar de edital e de produção cultural em vários sentidos. Aí rolou as lives da Equinócio, né? Acho que foi por ali também. Foi. Na verdade, assim, eu já observava o seu trampo, principalmente como DJ. Antes da Equinócio, eu participei de um outro projeto, que era a Ínsula. E eu lembro que o seu nome eu sempre falava, vai, Lirian tem que estar nesse rolê, tem que estar nesse rolê. Porque eu já sabia que o que você buscava era muito próximo do que eu também buscava. De sonoridade e de sair do lugar que a gente é encaixado enquanto DJ, né? De toco tal coisa. E o rolê você vai tocar essa vertente. E aí isso já me despertava. E aí quando eu percebi que você já tava no processo de produção também, de começar a produzir, era a mesma coisa que eu também buscava. Só que aí pra mim era uma oportunidade também de falar, ei, vem cá, vamos produzir um babado. Que eu acho que foi Encaminhar, né? Que foi o nosso primeiro trabalho junto mesmo. Primeiro single dela.
dela. E foi o primeiro single, e esse projeto ele chamava Recantar Show, que era a gravação de um show que eu já vinha fazendo. E aí eu queria colocar algumas músicas autorais, porque eu só cantava covers até então. Quando eu tava com o Caminhar já escrita e tal, eu já cantava em cima de uma base, mas eu queria que ela fosse mais original mesmo. Sim. E aí me veio Líria na hora, assim, tipo, a pessoa que me veio mesmo pra música. E funcionou muito rápido. Nossa, sim, foi muito uma produção gostoso. assim de papum, mandei uma ideia, Iraque já curtiu e bora seguir por esse caminho e tal. Eu acho que assim, 2 semanas desenrola uma música, captação e bro. Bom, Fluidez. E pronto, foi, nasceu Caminhar assim. A minha cabeça também abriu, sabe? Quando a gente teve esse primeiro contato, pra eu entender também que eu não precisava fazer tudo sozinho, né? Sim. Porque eu já fazia muita coisa sozinho, então não precisava fazer A tudo. gente é acumuladora, né? É porque a gente tem que ser também, né, amiga? Nesse rolê tem que dar o independente, corre, a gente né? fica... A gente pela gente, né? Uhum. Então, e aí quando rolou esse encontro também, foi muito bom pra mim entender esse rolê, sabe? Acho que ali foi a sementinha do talismã, né? Total. O que viria por aí. Que viria por aí, exatamente. Como é que agora, né, pensando mais individualmente, como é que começaram as carreiras artísticas de vocês? Assim, como é que vocês se descobriram artistas e como é que vocês começaram a desenvolver aí o trabalho artístico de vocês? Eu acho que eu fui uma criança que sempre teve envolvido com algumas coisas, assim. Cresci numa cidade muito pequena, então eu era aquela criança de cantar em festivais, assim. Sério? Sério. Eu sou sério passada. mesmo. Tem até troféu, tá? Sério, eu tenho Passada. troféus, eu era criança cantora. Real, Gente, real. Olha essa vozinha prodígio. veludada aqui. Amei. Depois fui morar em Paysandu, né? Morei em Paysandu dos meus 10 até uns 19 anos. Enfim, por ser de uma região periférica, né? Levando em consideração que Sarandi e Paysandu são as periferias de Maringá, assim. Eu acho que é aí que começa esse contato mesmo com toda essa relação das culturas urbanas. E aí a conexão, quando eu fui pra UEM mesmo, comecei a estudar ciências sociais, que aí fez um boom de descoberta do que era a música brasileira, muita coisa que eu simplesmente nunca tive acesso. Comecei a tocar, como eu já fui capoeirista quando era criança também, tinha uma relação assim com percussão no geral, e fui percussionista de uma banda, chama Melodia Preto Band, chegou a lançar um álbum aqui, e acho que aí eu fui entendendo a música nesse lado profissional, assim, nunca tinha entrado num estúdio, nunca tinha feito nada disso, assim. O MC da banda, né, o Melodia, tinha uma controladora na casa dele, de DJ, e eu tinha uma guitarra na minha casa, parada, que nunca desenrolei muito nesse negócio de tocar corda, assim, vou lá, faço 3 acordes e acabou. A gente trocou uma ideia, tipo assim, vamos trocar? Ninguém tem grana aqui, vai e volta. E aí eu comecei, eu já fazia umas playlists de rolê de república, e aí foi começando a tocar nos barzinhos, fui tocando de lugarzinho em lugarzinho e tal. Isso em 2015. 2018, 2019 eu comecei a me ligar de produção, né? Já fazia o Kika Cabunda acho que começou em 2016. A Kika produtora nasce com Kika Cabunda, certo? Não era a Kika produtora, né? Inicialmente era o Kika Cabunda, era esse o rolê. A gente começou a fazer ele muito nessa brisa de... As baladas que tinham eram muito normativas, assim, das gay normativas. Exato. E a gente queria fazer um rolê tanto pra tocar som diferente, porque a gente não aguentava mais ouvir Britney, sabe? Todo rolê era só... farofona. Só isso, e muita coisa gringa, assim. A gente sentia falta de poder ouvir uma Ludmilla, sabe? E o próprio funk ainda tinha muito preconceito. Né? Exato. A gente aqui no sul, 2016, né, galera? O funk não era assim. Hoje, qualquer lugar que você vai, a galera pedindo pra tocar funk. Às vezes a gente até não aguenta mais. A gente quer outras misturas, outras coisas. E nesse movimento a gente criou Kika Cabunda nesse formato de ser um rolê de corpos fora da norma, assim. A gente tinha muito a pira dos editoriais, então a gente fazia edições com títulos, né? Que nem A Bichíssima, teve A Travestiros. Então, assim, era nessa vibe. Esses dias eu tava rolando pra baixo acho que do seu feed ou da Isa, não lembro. E tipo assim, gente, editoriais. Ah, não, do Kika Produtora eu tava rodando o vídeo. Gente, editoriais do Kika, vão ver. Kika Cabunda. Página @Kika Produtora, tá lá os editoriais antigos, assim, Gente, que era a maneira que a gente divulgava o rolê e conseguia dar protagonismo pra quem a gente achava que precisava de protagonismo, assim. Sim. Nesse movimento, o Kika já rolando, e eu senti que deu uma estacionada, assim, no babado de pesquisa de track mesmo. Eu sentia falta, às vezes, de algumas músicas que estavam só na minha cabeça, que não tinha pra eu tocar. E aí eu comecei a brisar um pouco na produção. Um pouquinho antes da
pandemia ali, que foi rolando meus primeiros jobs mesmo de produção musical. E nesse período de pandemia foi, lógico, né? Dentro do que era possível psicologicamente, assim. Deu muito um start no estudo mesmo, assim, de aprimorar a técnica, de entrar mais na produção musical. E estamos aí, fazendo rolê, tocando em rolê e fazendo a música que toca no rolê, né? Entendeu? Todo babado. É isso. Pegou a cadeia inteira e falou, é minha. É recente, né? Então, a coisa da produção. Mas, assim, é impressionante como você já, tipo, evoluiu muito, né? E eu acho que tem muito a ver com essa pesquisa, com todo esse processo enquanto DJ, como você já chega com essa maturidade pra produzir, né? Sim, e também disso de ter gravado um álbum de banda também, assim, né? Ter visto isso, porque na minha cabeça, juntava todos os músicos num lugar, 1, 2, 3 e vai. E aí, quando eu flagrei que eu ia tocar a percussão depois de quem gravou a bateria e tal, então esse processo de ter vivido isso enquanto instrumentista, deu muita base pra hora de fazer acontecer na produção de beats, né? Entender cada som como um instrumento e tal. Várias bases, né? E aí a gente vai juntando tudo as ref e vral. E você, criança prodígio? Como é que você começou? Conta pra mim. Criança prodígio é ótimo. Veja do que deu. Eu comecei... eu sou filho de artistas, né? Meus pais trabalham com teatro de bonecos. Eu nasci nesse universo do teatro, das produções cenográficas também, né? Meu pai, ele é escultor e minha mãe também, ela pinta muitas coisas. Então eu nasci nas coxias praticamente. Minha mãe tava grávida de mim, assim, quando ela ainda tava rodando com o espetáculo. Eu praticamente nasci nas coxias mesmo. Gente, olha só. A música começa a ser introduzida, assim. Eles, na verdade, de uma forma geral, sempre apoiaram a gente buscar outros caminhos também. Não só o teatro, mas também as artes visuais. Ali, entre os meus 7, 8 anos, eu cheguei a fazer alguns cursos no CAC, inclusive, de pintura. Aí eu comecei a estudar música na igreja. Era gospel. E aí foi assim, era só teoria musical, porque eu não tinha instrumento e tal. E eu era bem novinho mesmo, eu tinha uns 7, 8 anos. No meio do caminho não rolou mais. E aí logo em seguida começou um projeto social. Eu já tava com uns 10 anos, que chamava Projeto Guri. Muito famoso e importante, né? Muito famoso e importante, que formou muita gente, inclusive, que trabalha com música, né? Em Maringá. Inclusive eu fui uma dessas crianças. Ali no Projeto Guri eu escolhi o instrumento de clarinete. E aí eu comecei a estudar clarinete com 10 anos. Fiquei anos ali com um rolê erudito, né? Então era uma coisa que eu gostava muito. Eu achava até que eu realmente iria seguir carreira, iria ser um clarinetista erudito. Imagina. E aí quando eu tava ali na minha adolescência, eu descobri o teatro musical. E aí eu já gostava um pouco de dançar, não tinha dificuldade com dança, com corpo e tal. E aí eu ficava tipo, eu posso cantar, eu posso dançar. Posso ter tudo. Porque eu já fazia coral também, então eu gostava de cantar e bababá. Veio aquela fase ali, vestibular e tal. Aí eu pensava que eu ia fazer artes cênicas, porque era o caminho que englobava um pouco de tudo, né? Mas também já pensava um pouco em dança. Comecei a fazer balé, já com 18 anos. Comecei mais velho já, porque essa é uma realidade do Brasil, né? Existe muito preconceito e eu mesmo inserido dentro de uma família onde tinha uma vivência artística, eu também tinha receio de falar, quero fazer balé. Mesmo já participando de espetáculos que tinha balé e etc. Mas eu também tinha um medo, né? Aí já com 18 anos eu falei, não, eu vou atrás do que eu quero então, né? Bora. Já tava muito bem resolvido com a minha sexualidade também, então isso já não era um problema. Comecei a fazer balé com 18, aí logo depois eu me formo meio rápido, assim, que eu fiz um intensivão, com o objetivo de ir trabalhar com teatro musical pra São Paulo, né? A terra prometida dela. E no meio desse caminho, desse percurso, que eu me formo no balé, eu descubro a música eletrônica, assim, eu descubro o rolê underground. Aí eu começo e na verdade ir pra esse rolê por causa do corpo, porque me chamava muita atenção as performances que eram visuais também, e que ia contra tudo aquilo que eu tinha aprendido até então. E eu achei isso muito, uau, incrível. Disruptivo. Porque eu tava num rolê que eu saí da música erudita, aí eu fui pro balé, que também é um rolê super clássico, que dita o tempo todo o que é certo, o que é errado, que não sei o que você tem que fazer. E aí eu fui pra um rolê que era totalmente ao contrário disso, né? Aí eu falei, acho que é aqui o meu lugar, essa aqui é a minha galera. Daí eu comecei a fazer performance, na verdade, corporal, em alguns eventos. E aí já começou a me dar a vontade de aprender a tocar, a mixar, porque eu sempre gostei muito de música, obviamente. Eu era o amiguinho que trazia o CD, que falava, escuta essa daqui, escuta daqui. Fazia curadoria. Playlist, fazia curadoria. E sem querer, eu fazia isso sem nem perceber. Meus pais, às vezes, tinham algum espetáculo e tal, e vinha e pedia pra eu já fazer uma trilha, já escolher as músicas de trilha. Então eu já tava ali fazendo isso sem saber muito o que eu tava fazendo, né? Daí eu sentei com um amigo e eu falei assim, agora eu quero aprender, você vai me ensinar. Vai me ensinar daí sim. eu tive umas aulinhas ali, pá, e aí já
logo em seguida juntei uma grana, comprei uma controladora também. Aí depois da controladora, entendi que eu precisava comprar um PC. Aí tive que fazer mais um. Começa essa saga, né? De assim, porque preciso é um rolê mais caro, disso e mais disso. E, meu Deus, tenho isso, mas não tenho aquilo. Exato. Equipamentos é um babado. Daí eu tive essa liberdade, depois que eu consegui comprar o computador e a controladora, de pesquisar mais, de descobrir mais, assim, sabe? De me conhecer mais, ver possibilidades criativas mesmo com isso tudo, né? Eu tinha um GarageBand no celular. E aí eu se eu dava dar um hackzinho aqui? Aí eu dava uma pulsadinha lá, e aí eu comecei a entender isso, assim. E quando eu estudava música erudita, eu tinha umas piras também de composição já. Alguns exercícios que já explorava isso, porque eu queria muito também trabalhar com improviso, né? Por causa do clarinete, no jazz, no choro, tem muito do improviso, então eu já tinha umas coisas assim na minha cabeça. E aí eu entendi que eu estava com o computador na mão e eu poderia fazer uma música. E daí eu comecei a pesquisar, assim, bastante, né? Muito tutorial. E chama um amigo e pede pra ajudar a instalar o babado, que né, tem softwares. Que é muito seu processo também, né? Ir aprendendo meio autodidata. E faz uma oficina aqui, e vê uma videoaula lá, e pergunta pra um amigo, essa loucura. E vai desbravando e vai conhecendo, né? E vendo que é muito possível fazer. Hoje em dia a gente tem essa possibilidade, óbvio, tendo essas ferramentas já que não são fáceis também, né? Você ter um computador não é uma coisa fácil. Tendo ali, você consegue ir explorando. Eu acho que isso ajudou muito também, o fato de já ter vivido esse rolê de DJ, me ajudou muito a já ter uma base ali pra chegar pra produzir algo, assim, que eu ainda também vou engatinhando, assim. Eu acho que toda vez que eu vou produzir algo é sempre um processo muito novo e eu aprendo muito e erro muito e... Experimentações. A sensação que dá é que nunca zera, né? Nunca assim, zera. Você vai ficar pra sempre estudando. Cada música demanda que você aprenda técnicas novas, né? Você começa a fazer e aí tem uma ideia nova. E como que eu tiro essa ideia da cabeça? Coisas que estão na nossa cabeça, ter que ir pro material. E acho que é isso, de ficar sempre aprendendo, né? A gente nunca para, assim. Você falou sobre a latinidade, sobre a brasilidade como esse lugar de ponto de virada, né? Na sua jornada ali. O que te chama atenção nessa latinidade, assim? O que te interessa nisso? Pra onde sua pesquisa caminha nesse lugar? Eu lembro uma vez que um amigo comentou uma brisa de que ninguém no mundo conseguia fazer música tão emocional como a América Latina, assim, né? É verdade. A gente... Enfim, apesar de toda a pira toda com relação à estrutura, né? Que os norte-americanos, por exemplo, têm pra produzir música, a gente consegue alcançar lugares sentimentais que não adianta, que os gringos... Não chega, né, amor? Não chega. Eles não chegam. Então, eu acho que tá muito nesse lugar, assim, de poder brisar numa música eletrônica, mas uma música eletrônica com determinadas escalas ou outras coisas técnicas que às vezes a gente nem sabe o nome exato do que é aquilo, mas que toca num lugarzinho diferente nessa questão de emocional, assim, de como que a gente, num geral, a América Latina como um todo canta o amor, né? Canta a sofrência, sabe? Eu tenho muito pé no brega nessa ideia da jukebox, sabe? Uma família muito forrozeira. Toda essa coisa que é só a gente que tem, assim. É isso que é o da América Latina e do Brasil, né? Lógico, como um todo, assim. E o que eu ia falar que me chamou a atenção no seu ponto de virada é justamente essa conexão com o eletrônico, né? Que você vinha muito erudita, e o eletrônico vem e vira tudo de cabeça pra baixo. Quais são as vertentes do eletrônico que te chamam a atenção nesse lugar, entendeu? Como é que você experimentou isso e o que te chamou a atenção desse lugar? Eu acho que a primeira vertente foi eu dar o tempo, assim. Um som muito diferente do que eu tava habituado a ouvir, até pela questão de o que a gente tem acesso a escutar. Eu tinha referências de tech house, muito deep house também. Então, quando eu entendi que existiam outras vertentes, e até mesmo o house mesmo raiz, e como existem várias vertentes dentro do house também, fui entendendo. Mas acho que o Dá o Tempo, ele foi um boom, assim, pra mim. Tanto que era um som que eu queria enfiar a goela das pessoas. Tipo assim, ninguém quer ouvir um som que Dá o Tempo, o nome já diz, é um tempo mais reduzido, assim, né? Ele é mais devagar, mais lento e tal. E às vezes eu queria chegar metendo uma 10, 4 horas da manhã, né? A galera queria me matar. Vamos dançar lentinho. Redução de danos, eu acho. Eu acho. Mas foi uma vertente que me apontou muitos outros caminhos. E aí depois fui descobrindo outros e me identificando com outros. O techno, o hard techno, guaracha, que é os tribal da vida. E são sons muito da cultura LGBT, assim, né? E isso foi uma das coisas que eu fui trilhando mesmo, de ir descobrindo e entendendo até mesmo o porquê, né? De me identificar com esses sons. E aí depois entender que, na verdade, é isso. Porque é um som nosso, totalmente nosso, assim, sabe? Total.
E falando da construção, então, de Iraquitã, como é que foi esse processo, né? Recentemente você lançou o EP Talismã e fez shows com esse repertório, né? Várias coisas. Como é que foi trazer esse projeto que tem uma linguagem muito pessoal, mas que também traz diversas nuances de eletrônico de diferentes lugares e referências, né? Com diferentes pessoas produzindo, inclusive. Chadilene participou da produção de uma faixa, fez a direção musical do projeto como um todo, né? De onde vem tudo isso, né? E o que te motivou a trazer essa linguagem e essas mensagens, assim, nessas faixas? Eu já tinha as composições, elas já tinham surgido já. Porque quando eu comecei o rolê de cantar, eu comecei, na verdade, eu tocava e já cantava algumas coisas, meio que jogava ali, via o que tava acontecendo. E aí, depois desses processos, eu fui entendendo possibilidades, assim, tipo, que eu já tinha um repertório ali na minha mão, sabe? E aí, eu precisava fazer aquilo ser mais original, ter mais a minha essência, né? Eu resolvi estruturar isso melhor, que foi já na época de pandemia, inclusive. Eu já tinha as demos, no caso, né? Desse processo de compondo em cima de músicas que já existem e tal. Abri o Prêmio Aniceto Mate, que era uma oportunidade de ter um dinheiro também pra envolver mais pessoas. Pra conseguir, de fato, produzir, né? Exato, e produzir, ir além do EP, porque eu sou um artista muito visual também, né? Então, para ir além do EP, também ter a possibilidade de fazer os clipes, né? Daí eu escrevi o projeto e aprovou. E dentro do projeto também tinha a questão dos shows, porque eu pensava, bom, não adianta nada lançar o EP e não fazer um show. É teatral, né? Eu sou do teatro, eu quero subir no palco. Daí nasce o projeto, assim, através de ter sido premiado, que foi um processo caótico também, porque foi pandemia, tudo se atrasou, então a gente teve que superar várias questões, assim, entre nós. Daí depois, nesse processo de quando eu estruturei o projeto, chá de líria na minha cabeça. Fazendo o babado acontecer. E pra eu ter segurança de que as minhas ideias iriam fluir, assim, sabe? Fala. E aí o projeto aprovou, foi uma alegria poder fazer, né? Produzir. Óbvio que a gente, depois que acontece tudo, a gente vê que daria pra mudar algumas questões, né? Porque Sempre a assim, gente né? sempre começa num valor e termina em outro. No final do projeto eu tava já investindo num projeto que já teve um investimento. Porque é assim, né? Depois que o filho nasce, a gente não vai largar de qualquer jeito, né? A gente quer dar uma roupa ali, né? Por que Talismã? Talismã é por causa da pedra Muiraquitã. É um significado que vem o meu nome, né? Eu me chamo Iraquitã mesmo. E Iraquitã vem de Muiraquitã. É uma lenda, na verdade, né? Essa pedra, ele é considerado um talismã. A lenda é que as índias e camiabas, elas entregavam pros rapazes que elas permitiam entrar nas aldeias, né? E era uma aldeia só de mulheres. Isso segundo lendas, tá, gente? Elas entregavam. E essa pedra era a Muiraquitã. Só que é uma pedra real, ela foi encontrada em várias partes, principalmente de Portugal. Alô, e ela tinha cultural. Sim, né? Devolve nossos ouros. Devolve nossos Muiraquitã Devolve também. nossos Muiraquitã. Provavelmente era alguma coisa de relação de troca, assim, né? Porque ela parece um diamante mesmo. E aí ela era encontrada em formato de sapo, de onça, de animais que tinham aqui no Brasil. Tem várias lendas em cima da pedra Muiraquitã. Eu não queria que o álbum tivesse o meu nome, assim, logo de cara, sabe? Daí eu pensava em vários outros nomes que trouxesse essa simbologia de apresentação, e analogia, né, ao meu nome. E eu relutei, inclusive, com o nome Talismã, porque eu achava clichê, mas ao mesmo tempo não tinha outra palavra, assim, que... Ah, mas é babado. Que fazia eu... Tem um elan, eu Talismã. Tem um elan, né? Eu acho elegante. Cheguei no Talismã, porque a primeira faixa já se chama Muiraquitã também, né? Então já é meio que pra linkar ali. O EP, ele começa já nesse lugar de apresentação, praticamente, de contar essa história do meu nome, né? Através da lenda Muiraquitã. Inclusive, o videoclipe está disponível aí de Muiraquitã no meu canal do YouTube. Um vídeo lindo que a gente produziu. Estou aqui há muito tempo. Então, um talismãzão gigante. Um talismãzão gigante. Que eu construí com a ajuda do meu pai, inclusive. Que são do Maranhão. Que faz cenografia. A gente produziu junto, ele topou. E eu queria que, né, além do clipe, a gente conseguisse usar no show também. Pra ter, né, eu saindo ali de dentro. Dá o close dela, né, pô? E aí foi uma loucura fazer isso. E o talismã nasceu, assim, pari. E o que significa isso, né? O talismã e as músicas em si, né? Que mensagem você quis passar com essas músicas? Eu falo
falo muito sobre o tempo, né? O tempo que a gente tá inserido, a contemporaneidade, como coisas da atualidade nos interfere, né? Como eu enxergo e vivo o meu corpo dentro dessa sociedade também, assim. Eu acho que nesse processo eu me entendi melhor, consegui ver que eu tinha coisas que eu precisava... Endereçar, assim. que eu precisava explorar mais também, assim, sabe? Porque eu tava muito fechado. A pandemia foi um período muito difícil pra mim mesmo, assim. Eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu me senti depressiva, assim, foi ali na pandemia. Eu percebia que algumas questões eu precisava trabalhar ela, e uma delas é sobre me descobrir como pessoa não binária, sabe? Acabou refletindo em algumas músicas e isso também, essa mensagem. E até na sonoridade também, né? Do álbum, assim. Dá pra ver você inteira ali, né? Tipo, se explorando, eu acho isso muito legal. Quis trazer o clarinete, né? Eu tinha até medo de colocar clarinete em tudo, né? Mas eu achei que ficou muito bem dosado, né? São 3 faixas que aparecem ali. É um processo muito louco, na verdade, né? Porque são várias etapas que a gente vai passando. No final, quando tem o projeto pronto, você cria uma outra relação, porque você já tá vivendo uma outra coisa. Sim. E aí você acaba se ressignificando também ali. Toda aquela história por trás de cada coisa que você já produziu, né? Já estou vivendo um outro processo também, né? Meio que do pós, assim, que é muito legal também, que é muito rico. E como foi pra você produzir Talismã, Chá de Líria? Foi babado. O Talismã foi a primeira vez que eu fiz trampo de direção musical, né? São 2 faixas que eu fiz a produção, né? Que é Muiractã e Ciclo Vicioso. Então, eu tava num lugar muito legal, na verdade. Eu acho que é isso. Tipo assim, foi babado porque pra mim foi tudo muito legal. Pitacos. Eu sou a pessoa que dá pitaco, que gosta, que não gosta, que fala assim, olha, isso aqui tá legal, isso aqui não tá legal. Faz de novo. Faz assim, faz assado. Ficou muito nesse lugar de ser um outro ouvido pra quem tava fazendo as produções, né? Porque eu acho que tem a pessoa, no caso o Iraque, né? Mas tem a pessoa da voz, né? Quem tá cantando o som, e ainda mais quando é a própria composição, né? Vê um sentido pra aquela música direcional pro trabalho como um todo. Mas é esse lugar da pessoa tá ali enquanto voz. Enfim, fica um ouvido bem específico para as coisas se encaixarem ao que você tava querendo transmitir. E eu tava muito na missão de entender o todo enquanto estética, enquanto caminho, como conectar as coisas, como pensar no ouvinte, né? A gente ficou muito na brisa com relação a, por exemplo, a ordem das faixas, ou mesmo dentro de uma música, a ordem de como que é começo, meio e fim, assim, tentando ter essa perspectiva do ouvinte, como vai ficar confortável, como que vai ficar desconfortável quando é pra ficar desconfortável. Sim, então, fazer as amarrações pra que tudo flua dentro de um álbum, né? No caso o EP, mas tipo assim, no álbum nesse sentido de ser várias faixas, isso. Porque cada música vai pra um lugar, né? São muitas estéticas diferentes e a cara de cada produtor que participou. Fazer mesmo o link de tudo isso, conseguir amarrar isso, fazer um caminho fluido pro ouvinte e ir emergindo dentro do Talismã é babadeiro. Foi muito nesse lugar, assim. Sim, total. E agora pensando nos seus projetos, que também envolveram Iraquitã, né? Porque é muita mistura. Você produziu recentemente o EP Kika Mais, que é o primeiro lançamento seu e você, tipo, trouxe as pessoas pra dentro, né? Exato. Mas é o primeiro lançamento que é seu, tô produzindo, sou produtor disso aqui, vamos trazer a galera, o Cypher de Chá de Líria. É isso, é exatamente isso. A gente se baseou muito na ideia de Cypher, assim. Esse era um projeto que eu tinha em mente há muito, muito tempo antes do que de fato ele saiu. Muitas coisas foram mudando no meio desse processo, porque até então eu produzia muita música instrumental voltado pra pegada da música eletrônica, né? Pra selos de música eletrônica. Eu queria conseguir fazer meu som acontecer enquanto beat, mas tendo a galera cantando, assim. A minha ideia era conseguir reunir o universo do que eu briso em produzir e trazer pessoas que eu achava interessante e potente, que tivesse a ver com a Kika produtora, pra poder desenvolver esse EP, que foram 3 faixas, que é O Tempo, Me Tocou e Minhas Respostas, e um remix do Black Moon reunindo todos os vocais dessas 3 faixas, assim. Foi um processo bem babado da gente conseguir reunir 7 artistas, né? Nossa, é babado. Gente pra caramba. Consegui reunir toda essa galera, consegui se reunir, por exemplo, com a Camis Schmidt, que é instrumentista, então, que é um dos feats também, que às vezes a galera vai muito pro lado do vocal, mas ela é um feat também. Sim. Que tocou cavaquinho, violão, guitarra, casando com o que eu queria transmitir enquanto essas estéticas instrumentais, assim. Como é que foi essa mistura, né? Porque é isso, cada faixa vai ter uma personalidade muito específica, cada uma tem sua carinha. E como é que deu vontade de produzir essas músicas desse jeito, e por quê, e essas pessoas em cada faixa, como é que esse processo aconteceu? Então, o que eu pirei, né? Muito didático, assim. Fiquei pensando assim, preciso de didatismo, vamos fazer o negócio acontecer. Eu fiz uma playlist com 8 sons que tinham
potencialidades que eu queria explorar dentro do Kika Mais, assim. E mandei pra todo mundo, e aí era um babado de matches mesmo. Você vai escolher 2 faixas que você gostou muito, primeiro e segundo lugar dessa playlist, e qual que é o último lugar, a música que você mais odiou. Porque daí a gente já entende o que a pessoa não quer fazer, né? Não, e era impossível odiar uma música, porque as músicas eram muito boas, todas, não tinha essa, tipo... Todo mundo recebeu um forms, respondeu bonitinho pra eu fazer Combinações. a prova dos matches, assim. Inicialmente, Venice não tava no projeto, né? Era Camis, que é a instrumentista, e a Ari pra fazer a primeira faixa. Enfim, nessa música, O Tempo, foi muito pra um lugar, assim, de coisas que eu gosto de ouvir e não coisas que necessariamente eu gosto de tocar, sabe? Eu acredito que às vezes as pessoas têm uma imagem de mim de que, tipo assim, ou eu tô ouvindo muito brega, ou eu tô ouvindo muita putaria, ou eu tô ouvindo muito pancadão. Fritação. E na real, em real mesmo, que eu gosto de ouvir, tipo assim, uns R&B, umas coisinhas gostosinhas, sabe? Eu escuto muito reggae. Queria isso, queria trazer esse lado, queria trazer um som que tivesse mais essa pegada de beat lo-fi e tal. Eu e a Ari produzindo o som, como o Camis não tava em Maringá, era sempre eu e a Ari. E a gente sentiu falta de ter mais alguém no feat, assim. Um vocal que principalmente acelerasse o som, né? Que foi o momento que entra a Venice, né? Não tinha outro nome naquele momento. É isso. E ficou incrível. Ficou incrível. Não, a Venice veio pra dar o fecho, assim. Contando os passos para não sangrar. O tempo Me Tocou, com Carl Russo e Esther Hall, né? Que é a o sua babado. carinha, né? O meu corpo balançou quando você me tocou. Você dizia coisas lindas, fiz com meu amor. Não, muita gente, tipo assim, quando fui pra mostrar a primeira vez, tal, tipo, antes de lançar, amigos, vamos dar opiniões, lá. Nossa, começava todo mundo falando assim, porra, mas ficou a sua cara. Tipo assim, não tinha outra, era essa. Tem uma pra marca, ser. né? A pessoa que deu uma marca, ela deu uma marca. Entreguei. E minhas respostas muito nesse lugar, assim, de trazer essa referência do funk, dessa vibe eletrofunk paranaense, o que é nosso do funk do Brasil. Não sou a salvação, não. Essa ref meio Summer Electro Hits com funk, uma pegada beat de viagem, essa coisa assim. E foi isso, eu acho que eu consegui inserir minha marca, vamos dizer assim, do que me identifica enquanto som, assim. E também as músicas têm muito disso, né, de viradas, assim, e tá num lugar e vai pra outro. Tentei reunir toda essa playlist que era lá do começo, rolou os matches com base no que a galera gostava de ouvir pra gente executar e foi. Não, e sabe o que eu acho mais engraçado? Eu e a BP, a gente já se falava em off, assim, vamos fazer uma música, vamos tentar acontecer alguma coisa junto e tal. E a gente ainda não tinha conseguido ter tido o time. Quando rolou o convite e a primeira reunião com todo mundo, que a gente se olhou, a gente falou, ih, vai sair daqui. E o feat já tava ali pra acontecer já. Tanto que a BP chegou com a letra pronta, né? No primeiro encontro, ela já chegou, dando a canetada dela, falou assim, tá aqui, pronto. Eu fiz A parte eu fiz. E eu assim com o meu caderninho. Cada parte mesmo, cada faixa é composta, a letra, pelos feats. Às vezes, né, rola um pitaquinho aqui, outra ali, como a gente conclui certos momentos da música. Mas eu quis muito que cada um trouxesse a sua mensagem, muito por essa questão de, assim, eu posso estar equivocado, mas eu acho que a nível de Paraná, assim, a gente não tem uma produção, um lançamento, assim, que reúna LGBTs. E celebre, né, nesse lugar. Isso, nesse lugar de celebrar e ser para a comunidade, da comunidade. Posso estar errado, né? Às vezes tem aí, inclusive me mandem, se vocês conhecerem Por algum favor. outro EP, algum outro álbum, assim. Nessa pilha de reunir e tentar com que cada um mostre a sua personalidade, a sua identidade, a sua maneira de compor e de produzir, de cantar, enfim. Então... E de se apresentar também, né? Porque teve o vídeo disso tudo. Sim, a perguntar O disso, trabalho como é que audiovisual, foi isso? que foi muito Sim. legal. Olha, o vídeo foi babado. Porque assim, eu sou também... Respirou aqui, ó. Não, é porque eu também não sou uma pessoa do audiovisual, assim. Eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu não gosto. Ah, eu acho isso aqui bonito no audiovisual, aquilo lá não me pira muito. O Luara Fagundes, irmã, Directan. Inclusive. Tá vendo? E o Patrick. Família multiartista. É isso. Fizeram o trampo do audiovisual, muito nessa ideia mesmo, né? De cada um conseguir transmitir a sua imagem dentro daquilo ali, trazendo performers também. Foi esse babado, de tentar reunir todas essas potências, assim, em um trampo audiovisual. E eu falo que foi babado muito porque, assim, às vezes chegavam em mim falar coisa de enquadramento e eu falava, gente, eu não faço ideia, só faz ficar bonito.
Eu não sei. Mas eu acho muito legal do Cypher do Kika que tem esse lugar da territorialidade, assim, né? De tipo Maringá, marcar Maringá com esses corpos. Então acho que isso tem uma. O busão. Sabe? BCCC. Tem essa construção de como é que esses corpos estão ocupando esses lugares e numa outra chave, né? Sim. Então acho babado, acho bem babado. Inclusive, vão assistir no YouTube. Né? Exato. Cypher Kika Mais no YouTube. Tá no meu canal Chá de Lirian. É babado. E assim, você já começou falando um pouquinho sobre a potência cultural que é Kikakabunda e como é que isso surgiu, como é que isso atravessou sua história. Eu queria saber sobre essa maravilhosidade dessa celebração gigante que é o Kika Festival que aconteceu. Essa coroa que foi dada. Nossa, gente. Melhor evento do ano. O Kika Festival, nossa, assim, superou. Eu já tinha expectativas altas, né? Pô, é fazer um festival, né? Não é qualquer coisa. Toda a equipe, todo mundo que tava trampando junto, assim, muito no amor mesmo, no negócio que pra além do trampo, né? Profissionais maravilhosos, mas eu acho que o amor por fazer aquele negócio acontecer fez com que tudo na hora, tanto o show do Kika Mais, assim, que foi a primeira vez que a gente apresentou essas músicas ao vivo. Estava só no digital virtual. Depois de um ano também, né? Exato. Depois de um outro time, assim, do processo. É, revisitar Exato. o projeto, né? Exato, que assim, a gente achou assim, lançou essas músicas, beleza. Eu não tinha, lá atrás, quando a gente fez o Kika Mais, a expectativa de montar um show disso. Talvez no show da BP, Iraque faça uma participação pra cantar minhas respostas, mas não existia na minha cabeça montar o Kika Mais show, assim. O Kika Festival, nossa, ultrapassou todas as expectativas, assim, deu muito certo. E todo mundo trabalhou muito bem, assim, pra conseguir chegar no público, que foi também um público muito maneiro que colou, Nossa, assim. sim. Eu senti muito isso, assim. E a gente conseguiu organizar mesmo com uma cena, assim. Você olhava pro rolê, você via que rolava uma diversidade sem talvez uma forçação nesse discurso da diversidade, sabe? Que às vezes comum, rola, né? assim. Exato. Era muito o babado de ser o independente, da gente ver muita galera que, de fato, tinha essa carência por eventos culturais gratuitos na rua, assim. Porque também estavam acontecendo outros eventos na região imensos e que, enfim, a galera que tinha condições foi pra esses outros eventos que eram pagos e tal. E a galera real que precisava do movimento de rua nesse final de semana, porque aqui em Maringá não tinha mais nada, tava lá. Então, assim, eu fiquei muito feliz com o público, com como tava todo mundo muito interessado. Ivy Hive e Sodomita que fizeram um show, que é um show que não existe à venda, assim, né? Sim. Fazem de acordo com os convites para fazer esse show. Existe Sodomita cantora, existe Ivy Hive produtora e DJ. E aí a gente que quis trazer Juntar. essa dupla, porque a gente já viu acontecendo em outros eventos, em São Paulo e tal. E o Ivy saiu falando que, enfim, ele tá muito acostumado em São Paulo a tocar em rolê com a galera já muito louca, que só tá lá, bateção de cabeça, nananã. E ele falou que ele olhava pra galera e a galera tava, de fato, prestando atenção, assim. Tava engajada na descoberta da sonoridade nova, assim. Ele falou assim, véi, foi muito massa mesmo tocar pra essa galera, porque eu não me sentia assim, tô tocando música pra maluco dançar, sabe? Tipo, eu tava tocando som porque a galera tava realmente prestando atenção e envolvida nas dinâmicas da música e tal. Isso foi muito legal, assim, a vibe de como não era um público que tava lá assim, eu tô pelo rolê, sabe? Era uma galera que estava para viver o Kika Festival, assim, isso foi incrível, foi tudo. Tem a ver com essa construção dessa história do Kikakabunda, né? Tipo, essa celebração, e acho que por isso essa energia, né? Sim, sim. Primeiro porque tava todo mundo sedento por um rolê do Kika e também porque é isso, vocês conseguiram trazer, você e Isadora, né? Que também produziu junto Isso, com... Isadora Alodê, produtora do Kikakabunda desde o início, junto Sim. comigo. Produtora executiva do Kika Festival, apresentadora do Kika Festival. Multifunções no Né? Kika Festival, na Multiartista verdade. também. É isso, e multiartista. E vocês conseguiram trazer essa cena, né? Trazer o show do Kika Mais, conseguir trazer Ivy Hive Sodomita, trazer a Mista Kaká, o Glau. Então, tipo, muita coisa incrível rolando num evento que não aconteceria se não fosse essas pessoas, essas oportunidades, essa forma de construir e pensar a cidade, né? Sim. Então, eu acho muito, muito foda que isso tenha acontecido e desse jeito, e naquele dia, naquele espaço, naquelas condições. Foi tudo, foi tudo. E uma coisa que eu achei muito legal e especial era o espaço Kikinha. Uhum. O espaço Sim. para as crianças. Eu acho que é uma coisa... Redução de danos também. Sim, São coisas muitas que a gente preocupações, vê eventos do próprio município não proporcionando, sabe? E aí, essa iniciativa, assim, foi uma coisa muito especial, É assim. que quando a gente foi escrevendo o projeto, né, a gente ficava muito... A gente também faz o carnaval, e a gente sabe como Maringá é conservadora, né? E a gente ficou muito em pensar as críticas que já rolavam com relação ao carnaval, né? Tanto de menor de idade nos eventos, assim, e às vezes tá rolando um som lá, falando várias coisas na música, e a criança tá lá, e a galera questionar isso, quanto a galera ficar realmente muito louca no rolê, né? Então, como que a gente conseguiria resolver essas questões, sabe?
sabe, se adiantar a crítica, assim, também. Sim. E muito da nossa vivência, assim, né? Isadora e eu temos uma filha de 13 anos, mas que só agora ela tem 13 anos, né? Eu passei a criar a Cecília com ela tendo 5 para 6 anos, então essa sempre foi muito a nossa dinâmica, a gente querer ir pro rolê, mesmo sendo um rolê de dia, um rolê na rua, em que a gente não conseguia curtir, porque ela tava ali e não ficava à vontade mesmo. A gente, às vezes, precisava de um espaço ali pra ela poder ficar, às vezes, com os amiguinhos dela, ali perto. Então, muito da nossa vivência, dessa questão das crianças terem um espaço seguro pra ficar, pro pai, pra mãe, pra tio, tia, avó, poder ficar lá no rolê de boa. E a tenda de redução de danos também, que foi uma surpresa pra gente, como a galera engajou, assim. Que eu achei que, a galera vai lá, tira umas dúvidas e tal, pega a cartilha. Nossa, a gente descobriu que teve gente que foi lá, que desenhou, que fez coisa com massinha de modelar. Adultos, nós, assim. Tipo, tá no rolê muito louco, aproveitar as coisas que a Vivian, que é psicóloga, separou. Teve uma amiga que veio falar que trocou várias ideias com relação à pira dela com questões de substância, de uso de drogas e tal. E falou assim, velho, eu tive uma consulta com uma psicóloga, tipo, no rolê. Porque eu fiquei lá uma meia hora hablando e recebendo várias dicas e várias maneiras de contornar certas situações que eu tava me colocando em risco e tal. E eu fiquei, sério mesmo? Você ficou lá um tempão assim, falou, sério, aprendi muito. E eu fiquei, nossa, cara, que massa. Tipo, a gente tava proporcionando aquilo e às vezes não tinha nem dimensão, assim, do quanto que alcançou. Muita gente levou autoteste de HIV pra casa, que às vezes também é isso, né? A gente tá sempre falando de tantas pautas, de tantas coisas, e às vezes o que precisa mesmo é gerar o acesso, é entregar um autoteste na mão da pessoa pra gente conseguir se politizar e refletir com relação a essas coisas, assim. Genial, eu diria genial. Uma coisa que tem em comum de tudo isso que a gente tá conversando é que ambos os projetos foram, né, são projetos contemplados pela Lei LC Tomate, edital público da cidade de Maringá. No Fortalecendo a Cena, a gente gosta de conversar sobre isso, né? Como é que os artistas e produtores fortalecem a sua cena e fazem o babado acontecer de forma sustentável e pá. Sim. Então eu queria saber de vocês, como é que funciona pra vocês essa lógica de rodar com os projetos de vocês e especialmente, né, por conta dos projetos recentes, como é que é pra vocês, como vocês enxergam os editais públicos, pontos positivos, críticas, porque enfim, né, a gente sabe que é um sistema. O que vocês enxergam aí desse meio todo? Habla, minha amiga. Pode falar mesmo? Pode. Eu acho assim, além, né, de ser cantor, performer e tal, eu também trabalho com produzo um evento que chama Equinócio. E desde 2018, eu e o Piá, que morava aqui em Maringá também, um amigo meu, DJ, a gente queria botar o som na rua e fazer uma coisa de nós pra nós, assim, mas já abrindo possibilidades. Foi muito barrado, assim, por questões de polícia mesmo, assim. Você ligava, dava 4 horinhas ali, a polícia vinha, fazia... Só não batia na sua cara, mas quase, mandava entendeu? Embora. E aí a gente foi entendendo que a gente precisava ir se fortalecendo e descobrindo caminhos, assim, né? Aí a primeira vez que a gente realmente conseguiu um apoio, assim, foi no período de pandemia, que foi a Lei Aldir Blanc, que foi uma lei muito importante, inclusive, né? Que ajudou muito aí a galera a se organizar, porque foi babado. E a partir desse momento, o projeto ganhou mais credibilidade também, pra estar em outros lugares e ser visto não só como uma bagunça, sim, como um projeto mesmo musical. E na retomada da pandemia, a gente voltou a fazer o projeto, mas ainda sim temos muitas dificuldades de conseguir, por exemplo, uma liberação de uma praça para fazer um rolê de graça que não gera custos, por exemplo. Sim. Né? Então, isso é uma realidade nossa e uma dificuldade muito grande. Agora que a gente conseguiu aprovar um projeto de um edital daqui do município mesmo, que ainda não temos data. Mas acredito que a qualquer momento vai ter uma data. Talvez quando esse podcast estiver no ar, a data vai estar acontecendo. Fiquem atentos nas redes, né? Fiquem atentos nas redes, Equinócio.movimento aí no Instagram e no Facebook, pra Kakura que usa o Facebook. Sempre tem. Tá lá. A ideia sempre foi trazer artistas LGBTs como DJs, porque a gente é muito ofuscado, né? Na cena geral. E é a gente que faz o movimento acontecer, na verdade, né? Principalmente esse movimento que nasce de uma forma genuína mesmo, né? As dificuldades, elas existem justamente também por sermos esse movimento de pessoas, né? Que estão fora aí de uma normatividade. E isso causa, sim, um incômodo, né? A gente sabe que causa. São obstáculos que a gente vai encontrando. Mas eu acho, assim, que hoje a gente tá vivendo um momento interessante de produção na nossa cena. Tem muita gente fazendo coisas, assim, através de
editais, não só da prefeitura também, né? Mas outros editais do estado que existem aí. Poderia ser mais, eu acho que poderia ser muito mais, principalmente quando a gente pensa na produção que Maringá gera, né? A gente não é ainda nem 1% da verba destinada só pra cultura. Então, poderia ser muito mais, com certeza. Mas a gente entende também os caminhos, como que as coisas funcionam, né? Pra gente chegar nesse lugar. E é uma luta constante, né? Você participar de um conselho, ir a reuniões e entender aonde essas políticas públicas estão chegando de fato, porque também existe isso. Não adianta só ter um edital e não avaliar ele, né? E ver quem realmente tá sendo A gente tem que trabalhar pra trabalhar, né? A gente tem que trabalhar pra trabalhar. A gente trabalha sem receber e depois talvez a gente receba. Exatamente. Então eu acho que é um processo, assim, muito difícil, com certeza. Eu acho que isso é uma questão de como a cultura é vista, né? A arte é vista no nosso país. E um reflexo também, né? De um período muito de congelamento que a gente viveu, assim, né? Mas eu acho que entre trancos e barrancos a gente vai hackeando aí o sistema e entendendo possibilidades pra produzir. Mas não é fácil. Não é fácil. fácil. E assim, eu que venho de Paysandu, né? Quando a gente vem numa cidade como Maringá, é outro boom cultural, né? De tudo que tá acontecendo aqui. Então eu acho que a gente fica muito nessa, né? De às vezes ficar observando cenas de grandes centros, né? Curitiba, São Paulo. E ficar vendo como a daqui ainda falta muito pra chegar lá. E ao mesmo tempo ver as cidades ao redor que não tem, assim. Não tem pra onde sair. Não tem opções, não tem nem como trabalhar, nem como aproveitar, assim. O mínimo do mínimo, assim. Ué. Não é uma questão só de Maringá, assim. A gente precisa pensar nisso estruturalmente no país como um todo, assim. Enfim, né? A gente tem essa possibilidade de um financiamento para executar esses projetos, né? O que há muito tempo atrás ficava só no campo das ideias. Então, você ter condições materiais de materializar as ideias, assim. Mas também tem isso, de muitas vezes a gente se vê numa situação, assim, de estar meio sozinho, assim, com relação ao poder público, assim, de como que a gente desenrola determinadas coisas, porque no final das contas a gente é artista e a gente tem que aprender a ser administrador, contador, tesoureiro, nananã. Você vira um empresário da noite pro dia, porque é só assim que as coisas vão funcionar. Exato. E é esse o processo que a gente vai vivendo, assim, mas eu acredito que, enfim, de anos atrás, assim, tô pensando de quando eu vim mais viver a vida maringaense, assim, e não paysanduense, né? Tenho visto muita coisa acontecendo e cada vez mais outros grupos que não são necessariamente a galera do erudito, a galera de coisas tradicionais, nesse sentido, tradição branca, família... Heterocis. Exato. E fugindo dessas normas, assim, acontecendo, isso dá um quentinho, né? Pra gente ir vislumbrando um futuro onde, de fato, cultura seja acessível pra todo mundo e que todo mundo possa produzir também, né? Os dois lados dessa relação, assim. O lance dos editais é esse lugar de ruim com eles, pior sem eles, né? Exato! É isso! Perfeito. Cara, poeta. Porque é isso, óbvio, né? É uma maneira muito importante de viabilizar muita coisa, né? Acho que projetos de todo mundo que tá nessa mesa e tantas outras pessoas não seriam possíveis se não existissem os editais municipais, estaduais, federais e tudo mais. Mas a gente também tem uma dificuldade de acesso, uma burocratização, porque também é um dinheiro público, então existe essa necessidade também em certa medida, mas também existe uma falta de compreensão com esse fazer artístico, né? Total. Que é um problema cultural do país, né? Que a gente também não tem muito o que fazer do dia pra noite, né? Sim, e eu vejo muita dificuldade também geracional, assim, sabe? Porque nós somos uma geração que entendeu, né, essas questões burocráticas, consegue ali sentar no computador, desbravar um projeto. O acesso foi facilitado a várias ferramentas que tornou possível a gente, só que existe as pessoas que não conseguem acessar. Por exemplo, meus pais, que são artistas de uma outra geração, eles têm muita dificuldade de acessar. Eles raramente conseguem entrar no edital porque não conseguem se organizar nessa questão. Ferramenta mesmo. Porque eles são artistas, entendeu? E eles vêm de uma época que aprendeu a lidar de uma outra forma com prestar serviço, com esse rolê, né? Sim. E eu vejo isso também como uma dificuldade geracional, assim, né? Porque uma coisa é um artista que tem uma empresa já, que consegue pagar um funcionário, não é outra coisa, é um artista que não tem essa condição. Então, existe também essas outras questões, camadas, né? Que as pessoas falam. Camadas, várias. E agora falando de futuro.
Quero saber futuro. Acabou de entregar o Kika Festival. Eu quero saber o que a gente pode esperar de Chá de Líria. A gente vai ter uma segunda edição do Kika Mais? A gente vai ter outro Kika Festival? Eu queria um Kika Mais, hein? De novo. Né? O que vemos vamos... aí? Onde podemos ver Chá de Líria nas pistas? Conta tudo. O que vem? O que vem aí? Eu tô pra lançar um som... Primeira vez, eu acho, que eu lanço som com uma label da Europa. Internacional. A internacionalização. Chegou o UK, querida. Top Charts UK. Então, fui convidado para participar de um selo inglês, tá aí para lançar esse som. Temos aí um novo projeto do Kika, um novo produto, né, desses todos do Kika. É Kika Festival, é Kika Mais, é Kika Bunda. O nosso próximo projeto, via Aniceto, né, que é o Kika Sounds, que ao invés de ser um grande evento como o Kika Festival, a gente se baseou muito na referência dos sound system jamaicanos, assim. A gente vai fazer um podcast. Os DJs que estarão nesse podcast farão long sets próximos do terminal. Então, vão ser eventos pequenos, mas muito voltado pra pesquisa, pra apresentação de novas músicas pra galera, assim. Parar de girar em torno do hit e trazer muito mais essa questão da pesquisa musical, assim. Eu acho que são esses os babados de futuro aí, que tá pra chegar. A gente pretende fazer novamente o Kika Mais, assim, fazer em novos formatos também, chamar novas galeras e fazer tudo isso se desdobrar. Mas acho que tá, assim, que é certeiro, né, pra gente não ficar dando spoiler aqui de coisa que não vai acontecer. Eu acho que é isso que temos aí. Bom. Chiquérrima. E você? Onde que a gente vai ver nas pistas? Eu preciso dar uma descansada, às vezes. Tô cansada. Ela tá cansada. Ela tá cansada. Bom, eu praticamente terminei, né, todo o processo do Talismã agora. A turnê Talismã. Fizemos mais de 3 shows aí. Fizemos outros shows também de outros projetos que já estavam no caminho. E lançamos o último clipe, né, que são 3 clipes, que inclusive estão disponíveis lá no meu canal do YouTube. Ele aqui tá com KY. Bom, você entendeu? Você entenderão. Eu tô trabalhando agora numa trilha que eu fui convidado pra um desfile da Casa dos Criadores. E eu fiquei muito feliz com esse convite, inclusive. Que bafo. E aí, provavelmente vai rolar aí mais pra frente. Vou soltar aí também essa trilha. Que tá sendo um processo muito interessante, porque eu sempre quis muito trabalhar com trilha. E aí eu recebi esse convite do Matheus Quadro, que é um estilista queridíssimo. Inclusive, ele que fez essas luvas. Olha, nem lembrava. Agora que eu falei dele, eu lembrei. Conectei. E tem os rolês de DJs também, né? Como tem um rolê da Equinox, a gente sempre tá aí movimentando, decide meio que um mês antes do rolê pra fazer o babado acontecer. Agora, com a música em si, eu tô realmente dando uma respirada agora e analisar os projetos futuros. Eu quero muito já pensar em coisas assim, tô pensando em trabalhar um pouco agora feats com outros artistas que eu ainda não tive a oportunidade e tal, mas ainda tô precisando daquela pausa criativa pra não embolar tudo, porque é uma coisa também que a gente precisa falar, né? A gente não é uma máquina. Sofre tanto pra produzir um bagulho e não tem como produzir uma coisa atrás do outro. A gente precisa, sim, respirar e ir com calma. Calma. Gente, chegamos num momento nesse podcast muito importante. Ai, meu Deus. A gente tem um quadro nesse podcast que se chama Menina, Você Não Sabe. Porque, assim, eu acredito do fundo do meu coração de que não existe nada que seja mais, assim, edificante, que construa laços, relações, entendeu? Mude um clima de um ambiente, faça percepções mudarem de lugar, que uma boa fofoca bem contadinha. Não, uma fofoca ela constrói, né? Ela faz ela acontecer. Junta, entendeu? Então, por isso eu queria trazer essa energia pra esse momento daqui. Basicamente, o que eu quero que vocês me contem é uma fofoca. E aí pode ser qualquer fofoca. Pode ser uma fofoca passado, pode ser uma fofoca futuro, pode ser uma fofoca mais sua, mais da cena, sabe? Fofoca. Fofoca boa. Mas eu quero com a energia da fofoca, entendeu? Eu quero assim, ó. Eu quero aqui, ó. Menina, eu tenho uma. Menina, vou te trazer aqui, ó. Vou botar na mesa. Vem. Nossa. Ó, essa é do Kika Bunda, viu? Essa é internacional. A gente começa a perceber como que Maringá é um ponto importante no mundo, né? Assim, apesar dos pesares, aqui rola vários babados. A gente fez Kika Bunda de 1 ano, trazendo Bad Sista, de São Paulo, e Joa, do Rio de Janeiro. E o 150 BPM, ainda não rolava aqui. Tipo, era assim... Ludmilla ainda não tinha lançado Verdinha, entendeu? Então tava tudo muito, tipo, local do Rio, assim. E a Joa veio com essa proposta de set. E aí, eu não sei se vocês sabem, existe uma música muito famosa de Bad Sista que se chama Machuca. Vocês sabem essa? Machuca. Sim. Esse som, na real, quem trouxe foi a Joa, no Kika Bunda. Joa tocou essa música, Machuca, na versão 150 BPM, né? Com esse vocal e tal. Tocou no rolê e a gente, assim, enlouqueceu.
enlouqueceu na música. Enlouqueceu, ficou, meu Deus, bota aquela música. A gente ficou em casa depois, bota aquela música do Machuca de novo, não sei o quê. E a gente, não, bota de novo. E a gente ficou ouvindo essa música no repeat, assim, muitas vezes, assim, todo mundo deslumbrado com esse som. Viciado e em machucar. De repente, assim, anos se passaram, Bad Cissa tava lançando Machuca com esse vocal que a gente ouviu muito aqui antes. Então, assim, essa música, ela nasceu, ela começou, a semente foi plantada em Maringá, acho que foi final de 2017. Essa é a fofoca, como Maringá está na história, entendeu? Da música Machuca, eletrônica machuca. brasileira. Manda É os sobre. royalties, Bedcista. Vamos lá, divide com nós. Divide com a Maringá, pô, que isso? Entreguei uma fofoquinha. Ai, tá. Muito, Entregou entregou demais, ótimo. Olha. Amei a fofoca internacional, international. Não, o pior é que eu sou uma boa geminiana, né? Então eu amo uma fofoca, mas eu não consigo pensar em nenhuma agora, gente, porque eu acho que todas vão dar um processo, então... Nossa, então, a outra que eu tinha pensado também, olha, é babado, né? Ela dá uma exposição ali, então... Uma curiosidade, bastidores. Uma curiosidade. Um rolê, gente. Uma vez eu fui tocar em Londrina. Eu já tinha ido há alguns tempos atrás, tal, numa festa chamada Puppets. Me chamaram de novo pra tocar. Fazia um tempão que eu nem ia. Eu falei, não, vamos. Fiz todo o corte, né? Van, levantar, convencer uma galera pra ir, né? Fazer aquele agito e tal. Fomos, né? Chegamos lá, todo mundo. Eu falei, ó, gente, vamos se comportar, pelo amor de Deus. X horário, não tá aqui. A tia da excursão. Virei a tia da excursão. Eu ia Listinha. de DJ pra tia da excursão, entendeu? E eu tava ainda com o motorista, era um vô de um amigo meu, então Ah lá, assim... responsa, né? Responsabilidades. Fomos lá, acontecer e tal. Foi uma delícia o evento. E aí, na parte de trás do evento, era muito improvisadão, assim, e tinha uma placona de madeira. E na frente dessa placa ficava o cara que tava fazendo as visuais. E uma querida de Maringá... Não sei o que aconteceu, eu só sei que ela bateu naquilo, a placa fez tum, pô, bateu no menino. E eu vi bem a cena, Meu bem na hora que eu Deus olhei. do céu. E tava quase na hora de ir embora Essa já. festa virou um enterro. Quase. E aí, a hora que caiu, não só caiu, bateu, e aí tinha a pessoa dando um belo de um amasso na outra. E foi esse o motivo da queda, assim, sabe? Eu não sei porque isso veio na minha cabeça, mas eu lembro que foi Não, um mas uma episódio ótima assim. história. E eu falei, e a hora que eu vi que era a pessoa de Maringá ainda, eu falei, gente. Tava na minha van. Tá na bafa, Será que vai embora comigo? Será que vai embora depois de derrubar uma parede, né? Ei, babado. Amei a história, uma ótima história. Aí, ó, não Né? comprometi ninguém. É isso, ficou tudo aqui. Resolvidíssimo, gente. Amei as fofocas. Inclusive, eu quero saber o nome da figurinha de Maringá. Depois você me No conta no off, eu off. conto. No off, que eu quero saber. Não, pior que nem eu conhecia muito bem a pessoa. Ah, mas porque, Maringá é um ovo, né? A gente deve Ah, conhecer. sim, a gente com deve saber certeza. quem é. Não, pra gente já saber, já olhar no rolê e ficar... Derrubou a parede. Derrubou a parede. Derrubou a parede. Gente, eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui, a troca, compartilhar tudo isso com a gente. Enfim, tô muito feliz e honrada de ter vocês aqui. Passa aí as redes sociais de vocês pra galera. Contem onde vocês podem ser encontrados aí nos próximos meses. Sou Chá de Líria, no Instagram, @chadilirian, De com com I. D-I. Lirian é meu nome mesmo, não existe outro, é esse. E @Kika Produtora pra saber mais sobre as nossas produções. Pela Kika Produtora, que são todos esses babados aí que a gente comentou. Principalmente Instagram, Spotify, estamos nos lançamentos. Então tudo chega lá. Chá de Lirian também, pra todo lado. E é isso. Tudo. Esse é o babado. Chique. Conte. Amiga, primeiramente, muito obrigado pelo Com convite. certeza. Né, eu acho que é uma... A maior fortalecedora de a maior cena. fortalecedora. Quem é que fortalece às 4 da madrugada? Eu lhe pergunto. É ela. É ela. Não, mas é real. Muito obrigado desde dos primeiros contatos que a gente teve. Você sempre foi uma pessoa muito consciente, assim, do meu trabalho. Acredito que de Chad também. E é muito legal, é muito importante pra gente, né? Ter esse tempo de falar um pouco da nossa trajetória e a gente ter esse momento de reflexão também, né? Além de compartilhar, obviamente. Bom, mas eu me chamo Iraquitã, Instagram Iraquitã, com KY, com um underlinezinho no final. Também tem o Instagram da Equinócio, equinócio.movimento, que são os eventos que eu produzo. É isso, as redes sociais são essas. YouTube, né? Spotify, essas YouTube, coisas Spotify, todas. sempre com o mesmo nome ali, Iraquitã com KY. Tem também o canal do YouTube da Equinócio, que foi esse projeto que nós gravamos vários sets lá, que estão disponíveis. Tem o meu também. Tem um set de chá de Lilian. Né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado também desse bate-papo, né? Conhecido um pouquinho mais a gente. Aham. E seguem a gente aí.
Tudo. Eu queria agora, uma última perguntinha, que vocês sintetizassem a arte de vocês, a música de vocês em uma frase, palavra. Não precisa soltar direto. Se quiser construir, entendeu? Pode ir elaborando e chegar. Eu sempre falo, né, a ideia do chá de sonoridades híbridas, assim. Eu não me fixo numa ideia de, eu toco ou faço determinado ritmo, assim. Eu gosto muito das misturas das coisas, eu acho que é disso que sai o som babado. Então é isso, um chá de sonoridades híbridas. Que chazão, hein? Chica, eu acho que o meu som, o que define ele é experimentação. Eu acho que é o que mais define mesmo. Não só o som, como todo o trabalho visual também. Ele tá sempre nesse lugar de experimentação mesmo. Tudo. Gente, então muito obrigada. E pra você que tá aí na telinha assistindo a gente, esse é o Fortalecendo a Cena, o podcast que te aproxima de quem tá construindo a cena musical e cultural de Maringá. Beijo e até a próxima. Tchau, galera. E aí, gostou desse episódio do Fortalecendo a Cena? Então curte, compartilha com todo mundo e daqui uma semana a gente tá de volta.